Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Você está animado? É o terceiro dia já, terceira noite, né? Glória a Deus. Estou vindo de uma jornada de oração também, das 6h30 às 7h30, a semana inteira. Foi sobrenatural o que Deus fez. Deixa eu só dizer uma coisa para quem acabou de sair de uma jornada de oração. Ei, vale a pena. Não, alguém não entendeu aí, vai entender agora. Vale a pena. Você vai sair dessa jornada de oração, desse tempo profético, dessa semana de clamor, de oração, com uma nova mentalidade, um novo alinhamento com o Espírito Santo de Deus. Deus tem resposta para o teu coração, Deus tem milagre para a tua vida. Ei, quem acredita nisso, levante a mão. Isso é profético, irmão, essa semana. Deus tem uma palavra especial e já está liberando, irmão, desde o começo deste ano, Deus já está liberando uma palavra poderosa para você, para sua casa. Deus está aqui neste lugar. Eu encorajo você a encorajar mais uns 5 aí e trazendo no decorrer da semana. Deus está fazendo algo especial nas nossas vidas, na sua igreja, no Brasil, no mundo, para a glória do seu nome, amém? Que bênção revê-los, viu? Em nome de Jesus. Está conosco também um casal de pastores ali da nossa casa de oração, pastor Devair, pastora Lucilene, glória a Deus. Está comigo a Mariana também, minha esposa, glória a Deus. E podemos estar aqui. Ia vir mais alguns casais, mas você vê, né, irmão? Na luta, na canseira do dia a dia, um ou outro vai ficando pelo caminho, né? Vai cansando. Ai, pastor, hoje eu não consigo, vou ficar aqui na reunião de oração aqui na igreja. Fica, irmão, está tendo oração. Agora tem um povo orando por nós. Tem um povo lá na casa de oração agora, orando pelas nossas vidas neste lugar. Viu? Orando por gente que não te conhece, orando por você. Abra sua Bíblia comigo para eu entregar aquilo que da parte do Senhor eu tenho no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante. Neemias, capítulo 2, versículo de número 11. Pastor Tiago, é uma alegria, né, ver os seus sogros ali. Glória a Deus, pastores. Ai, Deus abençoe a pastora que eu amo tanto, preciosa demais, sempre com uma palavra sábia na boca. Deus tem falado, Deus tem ministrado tanto. Glória a Deus. Sempre que ela nos vê com muito carinho, eu fico muito feliz. Neemias 2:11. Só quem achou, diga achei. Olha que povo rápido. Você está procurando onde, irmão? Tem um povo aqui do lado de cá que não achou ainda não. Quem achou, diga achei. Está até na parede, quer ver? Ó? Eita, um telão desse, hein? Ô Jesus. Ó, Devair, quando a gente crescer, vamos ter um telão desse, hein? Em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Olha só. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, vamos até o 20, vamos lá. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra.
Porém, quando Sambalate, Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Verso 20: então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Esta é uma palavra profética agora para esta igreja, para este tempo, e eu preciso que você declare juntamente comigo. Volta lá o versículo 20, este versículo, pelo menos a primeira parte, a parte A do versículo 20, todos juntos comigo, vamos lá. Então lhe respondi, toda a igreja: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Vai, continua. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Aplauda a palavra do Senhor aqui esta noite. O Deus dos céus é que nos fará sermos bem-sucedidos. O que é mais fácil? Construir ou reconstruir? O que é mais fácil? A construção nos parece um pouco mais simples, mais fácil, é começar do zero. Então você consegue sonhar, o papel está em branco, você consegue projetar, você consegue elaborar, você consegue trabalhar o coração, a criatividade, a mente, para um projeto todo novo. E você terá muitos projetos novos, muitos papéis em brancos que Deus colocará à sua frente em 2026. Você há de construir coisas novas, e o que Deus tem preparado para você são coisas novas da parte dEle. Mas eu não posso aqui ignorar que nós estamos saindo de 2025, aliás, desde a pandemia, 22, 23, 24, 25, e há áreas na nossa vida necessitando de reconstruções, de reparos, de um trabalhar mais bem elaborado. E eu sei que é muito mais fácil a gente deixar de lado e começar tudo de novo em outro lugar. Eu sei que parece mais simples a gente ignorar aquilo que parece que não andou, aquele relacionamento que parece que não está dando certo, aquele jeito de lidar com a situação que parece, e começar com papel em branco. Mas tem áreas que o Espírito Santo de Deus vai dizer a você, vai dizer a mim: isso aqui exige reconstrução, isso aqui exige reparo. Neemias, o autor deste livro, ele é copeiro do rei Artaxerxes I. Neemias é judeu, mas nunca viu Israel. Ele não nasceu em Jerusalém, mas ele tem uma ligação histórica, tradicional, familiar. Ele tem sangue judeu. Ele nasceu no exílio babilônico. Agora os persas invadiram a Babilônia e deram continuidade a um outro grande império, o Império Medo-Pérsia. Mas os judeus, os israelitas, estão voltando para sua casa, e voltaram, e estão agora em desolação. Estão agora em Jerusalém, mas uma Jerusalém destruída, uma Jerusalém sem templo, uma Jerusalém em ruínas, com as portas a fogo. Neemias vai muito bem, obrigado. Neemias é alto funcionário do governo, ele é do grande, ele é o que serve o imperador, ele é o copeiro do rei, ele tem um cargo excelente, ele tem uma mordomia muito grande, ele é servo, mas tem servos servindo ele. Então ele é um homem do alto escalão do Império Persa. E chega o irmão dele, Anani, e diz: que bom, Neemias, te ver bem desse jeito. E Neemias faz uma pergunta. E qual é a pergunta de Neemias? A pergunta de Neemias é: vai tudo bem em Jerusalém? Como é que estão as coisas lá? E Anani diz: estamos em desolação, estamos em profunda destruição. A gente está acabado, Neemias, a gente está arrebentado, você não faz ideia como que a gente está. Aquilo toca o coração dele. Deixa eu te falar uma coisa: existem chamados de Deus para áreas da minha vida e da tua, que acontecem na revelação noturna.
Acontece de madrugada, você começa a orar, Deus começa a te trazer visões. Talvez vai acontecer aqui revelações profundas, através da semana profética. Deus vai usar alguém para falar profeticamente aos teus ouvidos. Deus vai usar alguém em revelação para você. Talvez você tenha visões espirituais. Talvez Deus te mostre coisas grandes, profundas, ocultas, densas, que você ainda não sabe, de maneira sobrenatural. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem momentos que Deus queima no nosso coração, não é nem por uma profecia, mas é apenas uma informação, apenas um relatório, mexeu com o coração, ardeu o coração de Neemias. Talvez um relatório sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, mexa aí dentro, e você diga: eu não posso ficar inerte, eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ficar neutro acerca do que está acontecendo na minha cidade, aqui em Epitácio. Eu não posso ficar aqui inerte, apático ao que está acontecendo na minha comunidade cristã, na minha família. Eu não posso ignorar. Não é porque não desceu um anjo do céu e falou comigo, não é porque eu não vi, não tive uma visão sobrenatural. Ei, mas essa informação, esse relatório veio do céu para a vida de Neemias, e isso tocou o coração dele de uma maneira sobrenatural. Deixa eu dizer, irmãos, tem hora que são visões sobrenaturais e tem hora que é uma visão clara do que você tem que fazer. Tem coisa que é óbvio, às vezes o óbvio precisa ser dito, ser feito, ser realizado. Ei, não espere a voz de um anjo, não espere a voz de um profeta, de um sacerdote. O Espírito está falando ao teu interior de uma maneira simples, de uma maneira concatenada, de uma maneira transparente. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito, que fala de diversas maneiras. A multiforme graça de Deus vai pegar essa igreja de maneira tremenda. Deus vai usar os seus profetas de diversas maneiras. Deus me usa de um jeito, Deus usa o pastor Onésimo de um jeito, Deus usa os outros pastores, pastor Tiago de outro jeito. Mas uma coisa é certa, o Espírito sempre está falando com você, sempre. Neemias queima o coração dele, e ele chora, e ele se angustia por Jerusalém. Ele poderia ficar apático, sentar na cadeira confortável dele no império e ignorar. Não dá para ignorar, não dá para ignorar. Vai ficar queimando no teu coração a obra que Deus tem para fazer na tua vida. Não vai dar para ignorar 2026, a obra que Deus tem para você, a obra que Deus tem para essa igreja, vai queimar ao teu coração. Neemias, ele fala com o imperador e recebe um monte de madeira e volta para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, 3 dias de viagem. Quantos dias, igreja? Sobre um lombo de um cavalo. E ele chega em Jerusalém cansado. Mas ele faz algo depois da viagem cansativa dele. Ele sai em silêncio para examinar a cidade, para ficar cara a cara com a realidade. Ele sai em silêncio, não fala com os magistrados, não fala com os políticos, não fala com as autoridades civis, não fala com a liderança em Israel. Ele em silêncio sai sozinho, só ele e o cavalo dele, para ficar cara a cara com a realidade. Chegou um tempo de reconstrução na nossa vida, em muitas áreas. Não é construção, é reconstrução. Não é algo simplesmente novo, são reparos que precisamos fazer. Só que a gente, para saber onde a gente vai chegar, a gente primeiro precisa saber onde é que a gente está. Onde é que você está? Deus chegou para Adão e disse: Adão, onde é que você está, Adão? Não era uma pergunta geográfica, era uma pergunta existencial. Onde é que tu está, Adão? Neemias agora, ele está cara a cara com a dura realidade. Ele não está apenas olhando, ele está inspecionando. Você lembra? Circulou a palavra na sua cabeça. Ele está inspecionando, ele está olhando. Ele sai de noite e ele quer saber o tamanho do desafio. Qual é o tamanho do desafio? Onde é que você está? Qual é o tamanho do abacaxi para você descascar? Qual é o problema verdadeiro?
É por não encarar a realidade que muita gente está paralisado e não rompe em áreas que precisam ser rompidas. É por não encarar a dura realidade que tem gente que não sai do lugar. E ele começa a construir um monte de coisa nova só para não dar tempo de reconstruir aquilo que Deus quer que ele reconstrua. Tem gente trabalhando bastante só para ficar ocupado e não realizar aquilo que precisa ser realizado. Eu percebo na frase: correria, pastor, correria, correria. Vamos tomar um café, correria, correria. Você me dá uma agonia. Correria, mas correndo atrás do quê? Dinheiro que não é, porque eu não estou vendo você. Está nessa luta. Irmão, estamos correndo atrás do vento. Mas não. Esta noite Deus nos coloca aqui para a gente encarar a realidade de frente. É por não encarar a realidade que tem gente que vive numa fantasia. A fé não nega a realidade. A fé ajuda a enfrentar a realidade. Você está ouvindo? Ei, irmão, isso aqui é para os irmãos principalmente, hein? Irmão que tem medo de ir no médico. Porque tem uma coisa que o homem tem medo de ir no médico, parece. Exame não põe doença, irmão. Vai fazer exame. Exame revela a doença. Tem gente que não acende a luz do quartinho, que tem medo de revelar a sujeira. A luz não põe sujeira no quarto. A luz não ilumina, ela simplesmente revela o que está desorganizado. Deixa eu profetizar algo aqui para a tua vida. Estamos na semana profética, levante a mão então em nome de Jesus. A mesma luz que está iluminando e revelando a sujeira, revelando a bagunça em alguma área que você precisa ser reconstruído, é a mesma luz que vai iluminar a restauração, que vai iluminar a restauração, que vai iluminar a libertação, que vai iluminar a bênção de Deus derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. É a mesma luz. Não tenha medo não, irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou lembrado aqui, e hoje toca nas finanças, né? Pelo que eu estou vendo ali. Estou lembrando de uma empresária, pastor Tiago. Chegou para mim e disse assim: pastor, há 2 anos eu estou com 2 empresas, estou com 2 lojas. E não é aqui em Prudente, é na região. Pastor, a coisa não anda, a coisa não flui, a engrenagem está pesada. Eu estou passando dificuldade, pastor. Não era para estar passando essa dificuldade. No mesmo dia que ela falou isso para mim, ela já pôs uma auditoria sobre as lojas, sobre as empresas dela. E a gente começou a orar. Quando a gente começou a orar, Deus começou a revelar. Diga amém. Às vezes a gente acha que revelação é só de um jeito sobrenatural. Revelação vem de diversas maneiras. Deus fala e faz de maneiras diversas. A revelação veio por uma auditoria. Estava sendo roubada a irmã empresária. Ela chegou para mim com os papéis um dia, numa tarde da bênção. Ela disse: pastor, aqui estou sendo roubada. Pastor, como pode? Eu falei: como pode? Suas empresas é lá e você está cá. Suas empresas estão distante de você. É no olhar do dono, é no cuidado. Olha o que Deus deu para você. Para mim dói muito dizer para você ficar mais lá do que cá. Lógico que dói. Eu sou pastor, eu quero ser perto da gente, perto da igreja, mulher de Deus. Mas a palavra para você é: fica perto daquilo que Deus te entregou. Fica perto daquilo que Deus te deu. E ela foi fazer isso. E um dia ela me disse: pastor, por que isso tudo está acontecendo comigo? Eu falei: irmã, já estava acontecendo há 2 anos. O diabo sapateando em cima das suas coisas, da empresa aí, em cima da sua finança. Chegou revelação de Deus para a tua vida. Onde a luz chega, chega a revelação de Deus. Diga glória a Deus por isso. Só quem trouxe glória a Deus, libera o teu som de glória. Porque onde chega a luz de Deus, chega a revelação. Chega a revelação de Deus. E ela foi cuidar da empresa. E Deus está prosperando, irmão, que eu fico até feliz o que Deus está fazendo na vida dela. Aleluia. Ela fechou uma loja que estava mais longe ainda e abriu do lado da primeira, irmão. Agora é um quarteirão todo. Tem uma coisa abençoadora. Sabe por quê? Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de prodígios. Deus é Deus de portentos. Deus é Deus de maravilha. Mas não tenha medo de estar cara a cara com o seu problema. Não tenha medo. E eu acho bonito, porque quando Neemias chega na cidade, irmão, é só murmuração.
é só lamúria, é só reclamação. Querido, motivo para reclamar, para murmurar, se a gente procurar, a gente vai ter um monte. Tem um monte. Não teve gente acreditando na picanha do outro? Tem gente confiando na promessa de homem. Maldito é o homem que confia no homem. Bendito é o homem que confia em Deus. A minha esperança não está em homem. A minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. E ele assume uma outra natureza de discurso. Ele não está preso mais à lamúria, à murmuração. Ele já viu, não leva a nada. Ele muda o discurso dele. Ele muda, ele adota para a vida dele um novo discurso. Que discurso que está saindo da sua boca? Você está liberando que tipo de discurso? Ele libera um discurso verdadeiro. Ele libera um discurso animado. E ele libera um discurso conclusivo. Verdadeiro, porque não dá para viver de mentira, irmão. Não adianta nada a gente mudar o nosso discurso para um discurso positivo, mas falso. Não serve de nada. Crente não vive de ilusão. Aqui não é lugar de ilusão. Aqui é lugar de transformação de vidas. Então, não é... Quem mexe com as coisas de mentira é o diabo. Aquele que mente e aquele que acolhe a mentira, irmão, está fazendo a obra do diabo. Aquele que acolhe a mentira, a fofoca, a miséria e a desgraça da vida do outro, ou aquele que libera a mentira, a fofoca e a miséria, irmão, esse está fazendo obra do diabo. Mas Neemias não. Ele vai para um discurso verdadeiro, sem ilusão. Ele vai dizer: chega de lamento, seja verdadeiro. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor preparou todas as coisas. Artaxerxes mandou até ferramenta, mandou todos os utensílios, mandou madeira, mandou ferro, mandou toda a matéria-prima para a gente reconstruir isso aqui. Eu tenho um discurso para vocês: o Deus dos céus nos fará bem-sucedidos. É um discurso animado. Para de se lamentar. Olha o versículo 17. Ele é animador. Ele não é alguém que desanima. Tem gente que chega perto de você, parece que drena a sua energia. Você chega animado. Pai do Senhor, bom dia, no trabalho. A pessoa já dá um braço e fala: bom dia por quê? Paz aonde? A pessoa drena a sua energia. Ela te suga, que você fala: meu Deus, se eu não tivesse cheio da graça, tivesse vindo do culto ontem, eu não sei como eu ia receber essas palavras não. Mas bem-aventurado aquele que ouve a voz de Deus e a pratica. Nós somos animados no Senhor. Ele é conclusivo. Ele diz: o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, vamos declarar o que nós vamos fazer em Deus. As nossas declarações aqui não são declarações positivas. As nossas declarações durante essa semana profética são sementes de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Eterno. Eu e a minha empresa pertencemos ao Deus vivo. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, eu dedico e consagro ao Deus da minha vida. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Aplauda a palavra de Deus. Não é palavra positiva, é declaração da palavra de Deus. É uma chamada para ação. E o resultado? Olha o versículo 18. Disse o quanto Deus foi favorável. Eu declarei. Nossa declaração é o quê? Como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Eu estou declarando tudo isso. E quando eu comecei a declarar para os meus patrícios, para os meus irmãos, tudo que Deus fez, e falou animado, falou verdadeiramente, falou conclusivamente, dando ação, o plano de ação todo, todos disseram: então vamos nos preparar e vamos começar a restauração. Aleluia. O que é que precisa ser reparado aí, irmão? O que precisa ser restaurado aí, igreja? Todos se engajaram,
Sabe por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Nós da Casa da Oração estamos aprendendo dia após dia. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Você não consegue sozinho, irmão. Nem tente. Deus colocou o teu irmão do lado para ser o teu intercessor, o teu ajudador. Os obreiros aqui foram colocados para abençoar a vida do pastor Tiago, Daniele, os pastores aqui. Meu Deus, esta igreja aqui precisa de gente engajada, gente fortalecida, gente séria. Ninguém faz nada sozinho, mas a tua palavra é semente para iniciar um grande movimento. A tua palavra, a palavra que você libera nos corredores da igreja. Ei, olha aqui para mim. As palavras que você libera aqui nos corredores do banheiro, nos bastidores da igreja, nos bastidores da sua empresa, no cafezinho. Sabe aquela palavra que você deixa sair da sua boca no cafezinho, na água, na saída, na porta? Deixa eu dizer uma coisa: libere sempre uma palavra de bênção, uma palavra de graça. Essas palavras não são apenas positivas, são sementes de Deus para iniciar um grande movimento de engajamento na obra do Senhor. Está ouvindo? Essas palavras são importantes. Tiago capítulo 3, versículo 4 e o 5 vão dizer que as nossas palavras precisam ser de vida e não de morte, porque a nossa língua, a nossa boca é como um barco com um leme, e a nossa língua é como esse leme que vai nos direcionando para a direita, para a esquerda. Olha lá, a língua, pequeno. Tiago capítulo 3, versículo 4: os navios que, sendo tão grandes, impelidos por forte vento, são dirigidos por um pequeníssimo lemo e levados para onde o piloto quer. Olha lá o 5: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como a fagulha incendeia uma grande floresta, mas a tua língua vai incendiar as nações para a glória do nome do Senhor. Levanta a tua mão e aplauda Jesus. A tua língua vai incendiar corações por amor a Jesus. Tua língua tem que incendiar corações por amor a Jesus. Serão declarações proféticas, abençoadoras para esta cidade. Agora olha aqui para mim. Toda reconstrução, eu já estou para encerrar. Toda reconstrução, depois de declarada, depois de orada, na direção do Espírito Santo de Deus, mas não se engane, vai sofrer resistência. Diga comigo: resistência. Ai meu Deus, resistência. Sim. Quando alguém começa a se mover por fé, se levanta espíritos de desprezo e zombaria. Olha o capítulo 2, versículo 19 e o 20. Olha o que diz ali: espíritos de desprezo. Capítulo 2 de Neemias, versículo 19, e zombaria. Olha lá, Sambalate, Tobias, Gesem, quando souberam disso, zombaram e nos desprezaram. Nessa reconstrução, te prepara. É profético o que eu estou dizendo para você, é a Bíblia, é vida. Só se cuida. Trabalha aqui. Trabalha aqui. Te prepara para as resistências. Te prepara para as portas, as dificuldades. Olha o capítulo 4, versículo de número 1 de Neemias. Olha lá, eles estão tentando de tudo desestimular, desanimar, desencorajar. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ele ficou irado. Tem gente que fica com ódio de você estar prosperando, de você estar bem. Não espere de todo mundo aplauso, porque as coisas começaram a andar para a tua vida. Quando você começar a reparar e a reconstruir sua vida espiritual, prepara para aquele amigo seu e dizer: mas então agora virou crentinho, então igreja só pensa em igreja, é isso, nem mais churrasco comigo não dá. Te prepara para a zombaria, virou crente, ó, levando a rapadura debaixo do braço. Eu já ouvi isso. Eu sei que não é nem desse tempo. Eu era pequenininho com a Bíblia debaixo do braço, só a rapadura debaixo do braço. Os homens da capa preta, do livro da capa preta, zombaria, isso aí que a gente ouviu demais. Deixa eu te dizer uma coisa: te prepara para a zombaria, para a rejeição dos homens, mas te prepara para ser acolhido pelos braços do Senhor.
te prepara para o sobrenatural. Não, fecha os teus olhos, levante as tuas mãos. Eu estou pregando a palavra de Deus, e a palavra está dizendo: te prepara para ser acolhido pelos anjos dos céus, te prepara para ser acolhido pelo Espírito Santo de Deus, te prepara para o Senhor te abraçar quando ninguém quiser te abraçar na terra. O Senhor te traz para o céu, e o Senhor te abraça com amor, com graça. Quando faltar palavra de encorajamento humano, de amigo, de parente, de família, te prepara para a palavra do céu descendo sobre a tua vida, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ai, Espírito de vida, te prepara, porque eu me senti muitas vezes assim, mas o Senhor me acolheu. Mas o Senhor, com mão forte, disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te chamei das extremidades da terra, te chamei pelo teu nome e disse: tu és meu, a ti te escolhi e não te rejeitei. Com amor eterno eu te amei, e com prazer e misericórdia eu estou atraindo a sua vida. Aplauda a palavra dele. Eles vão rejeitar, eles vão zombar, eles vão julgar as suas intenções, eles vão julgar a viabilidade, a capacidade, a condição e o valor. Eles vão julgar a intenção, dizendo: o que vocês estão querendo com isso, hein? Qual é a motivação, qual é a intenção? Eles vão julgar a viabilidade. Não vai conseguir, você não vai conseguir restaurar. Não é assim, ninguém conseguiu, por que você vai? Ele vai julgar a sua capacidade. O inimigo quer julgar a tua capacidade. Vocês são fracos, vocês são limitados. Não é o que está dizendo no capítulo 4, versículo 1 em diante, de Neemias. Eles estão zombando, e eles estão dizendo sobre as condições, julgando as condições. Vocês nem têm pedra suficiente para fazer. Você não tem elementos necessários, você não tem inteligência que eu tenho. Olha lá o capítulo 4, versículo 1 em diante. O versículo 2, 4:2, olha lá. Olha o 2, na presença de seu irmão e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Continua. Tobias o amonita estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, vai derrubar a muralha com facilidade. Ah, fofoqueiro miserável, safado, julgador, torcendo contra, torcendo o nariz. Mas se por um lado, se por um caminho vêm os teus inimigos, isso é de Deus para você, por 7 eles vão voltar correndo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Cadê o grupo de louvor? Corre aqui na frente, eu já estou para acabar. Perceba que Neemias ele levanta o povo num discurso. Neemias levanta o povo, encoraja o povo num discurso. Os inimigos tentam destruir o povo com discurso. Está vendo? Sempre tem discurso no meio. Olha aqui para mim, igreja. Olha a seriedade disso que estamos fazendo aqui durante a semana inteira. Neemias levanta o povo no discurso. Sambalate, Tobias e Gesem querem destruir com o povo com o discurso. Você precisa escolher que discurso você leva para casa. Que discurso você vai levar para casa? Não adianta nada você ouvir o discurso do céu e amanhã de manhã você der ouvido o discurso da terra. Quem está entendendo? As palavras que você vai receber essa semana é do céu, mas as palavras que vão vir ainda durante um ano são palavras duras da terra, de desencorajamento e desânimo.
você precisa começar a escolher que discurso você leva para o coração, que discurso você vai pegar e levar para casa, que palavras você vai levar para a alma. Tem gente que ouve palavra negativa e já leva para o coração. Pastor pregando a palavra poderosa e a pessoa finge, parece que não é com ela. Eu venho te dar um conselho hoje. Levante a tua mão, que esse conselho vai valer. Abaixa o volume, em nome de Jesus, dos fofoqueiros da tua vida. Abaixa o volume das palavras diabólicas na tua casa. Abaixa o volume dos desanimadores da tua vida e começa a aumentar o volume da voz profética de Deus no teu espírito. Começa a aumentar o volume da voz do Espírito Santo sobre esta igreja. Aumenta o volume no teu coração daquilo que Deus está liberando sobre você. Aumenta o volume, ouça o Espírito, ouça Deus. Deus está falando neste lugar. Ele vai te direcionar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar as formas e as maneiras de você reconstruir, reparar aquilo que está quebrado, aquilo que está destroçado. Não é hora de pegar um papel novo, é hora de você pegar isso que está quebrado, destruído, a fogo, e Deus vai te ajudar a reparar, e Deus vai te ajudar a levantar. Como essa empresária que viu as coisas dela em ruínas, e Deus disse: não será outro, será este mesmo. Como Deus disse acerca de Israel: Israel é como um barro na minha mão, e quebrou o barro na mão do oleiro, quando caiu no chão, e o oleiro não jogou fora o barro, mas fez do mesmo barro um vaso novo. Deus não te joga fora, Deus não te joga fora, Deus não desiste de você. Deus quer restaurar a tua vida. Deus está dizendo: eu poderia deixar você morrer e levantar outros. Não, Deus quer levantar você mesmo. Deus vai reparar a tua vida, Deus vai reparar a tua família, Deus vai reparar aquilo que está quebrado, rachado, moído, desestruturado, aquilo que já está queimado a fogo. E Ele está dizendo: eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova. Levanta, fica de pé comigo, levanta a tua mão. Só quem trouxe glória a Deus, acorda aí, acorda aí, acorda aí, acorda aí. Eis que faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. E eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero chamar você aqui que está dizendo: pastor, o que eu faço então com a grande resistência que se instalou diante de mim? Enquanto eu estou trabalhando, o inimigo está falando, o inimigo está falando, o inimigo está falando. Pastor, o que eu faço? O inimigo continua falando, mas você continua caminhando, você continua trabalhando, você continua restaurando, você continua em Deus, e o Senhor dos Exércitos é o que pelejará por vós. Eu preciso restaurar mesmo, pastor, essa dimensão da minha vida. Eu preciso restaurar mesmo essa dimensão do meu coração. Sai do teu lugar, vem aqui para frente junto comigo. Você que está dizendo: eu preciso reparar isso, minha casa precisa ser reparada nisto, meu relacionamento, minhas finanças. Eu não sei que área que você está vendo, não dá para jogar fora, pastor. Eu preciso ter força, estratégia, sabedoria, discernimento, poder, unção e um discurso animado, verdadeiro e conclusivo para eu fazer a diferença. Sai do teu lugar, vem aqui para frente.